Olá pessoal, no dia 24 de junho de 2021, o UOL Economia nos trouxe o seguinte questionamento: por que o dólar caiu agora abaixo dos R$ 5 no Brasil? A cotação do dólar oscila neste mês de junho abaixo dos R$ 5, uma marca que não era atingida há praticamente um ano. A moeda americana fechou cotada a R$ 4,96 ontem, valor próximo do que havia sido registrado em junho de 2020. E hoje, a divisa dos Estados Unidos da América abriu pregão em queda. Apesar disso, o real ainda segue sendo muito desvalorizado, por exemplo, em relação à sua posição ante o dólar de outubro de 2018. Quando Jair Bolsonaro foi eleito, a moeda americana valia menos de R$ 3,70. Ou até mesmo em 2 de janeiro de 2020, antes de a pandemia do coronavírus atingir o Brasil, quando o dólar valia 4,01 centavo. Ao longo da pandemia, o dólar chegou a bater patamares bastante altos por 2 vezes, acima dos 5,80. No auge da primeira onda do coronavírus, em maio de 2020, e a mais recente onda, em março. A alta da moeda americana frente ao real beneficia exportadores brasileiros, mas também causa prejuízos à economia. A taxa de câmbio é apontada como um dos fatores que farão o Brasil ultrapassar a meta de inflação do Banco Central neste ano. Com o dólar mais caro, insumos importados ficam também mais caros para o consumidor brasileiro, provocando um aumento do custo de vida. Mas o que está por trás da recente valorização do real, que se fortaleceu frente ao dólar cerca de 15% em apenas 3 meses? O primeiro ponto a ser discutido é que o dólar está enfraquecido por conta de mudanças nos juros americanos. No curto prazo, em especial nesta semana, o dólar se enfraqueceu levemente não só diante do real, mas também em comparação com diversas outras moedas. A principal preocupação do mercado é a taxa de juros americanas, estabelecida pelo Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, e que costuma tomar decisões baseadas no comportamento da economia dos Estados Unidos. A economia mundial vive tempos de mudanças nas políticas monetárias, com os países aos poucos deixando para trás a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus e apostando na recuperação e reaquecimento. Ao longo do ano passado, a prioridade dos bancos centrais e governos era criar estímulos para a economia e manter taxas de juros em patamares baixos. Com o custo de se tomar empréstimos menores, os juros, empreendedores nesses países teriam estímulos para investir mais em suas empresas e consumidores incentivos para gastar mais, aquecendo a economia. Mas esse aumento na atividade econômica, que começa a ser observado em alguns países onde a pandemia se enfraqueceu, traz um risco para todo o sistema: o aumento da inflação. Ou seja, que a maior demanda por bens e serviços provoque um aumento generalizado de preços. Inflação demais pode ser um problema para a economia, pois a alta dos preços reduz o padrão de vida dos consumidores se não houver um aumento salarial em linha com a inflação. Para manter a inflação sob controle, autoridades monetárias encarecem o custo dos empréstimos através do aumento das taxas de juros. Muitos acreditam que os Estados Unidos vão, em breve, elevar suas taxas de juros diante da recuperação da economia americana. Mas, nesta semana, o diretor do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, disse em um depoimento no Congresso americano que não pretende aumentar as taxas de juros de forma preventiva porque tememos o possível início de inflação. Muitos ficaram frustrados e entendem que agora que os juros americanos vão demorar mais tempo para subir. Enquanto havia a expectativa de que juros subiriam mais rapidamente nos Estados Unidos, havia uma grande demanda por dólares americanos, o que fazia a moeda se fortalecer. Investidores compravam dólares na expectativa de receber juros maiores no futuro por seus investimentos em dólares. Mas agora, diante dessa declaração do Federal Reserve, caiu a demanda por dólares americanos. Investidores acreditam que é melhor esperar para migrar para os Estados Unidos mais tarde, quando os juros de fato subirem. Com isso, há temporariamente menos demanda por dólares e a moeda americana se desvaloriza. O segundo e último motivo para ser discutido é o real valorizado com a ata do Copom. O Brasil já vinha aumentando a sua taxa básica de juros desde março deste ano. A taxa Selic, que é o juro básico da economia brasileira, subiu de 2% para 4,5%. Na terça-feira,
dia que o real fechou abaixo de R$ 5,00 na primeira vez do ano, o Copom, que é o órgão responsável pela decisão sobre os juros, havia divulgado sua ata detalhando os motivos da mais recente alta da taxa. Investidores viram ali uma sinalização de que os juros poderão subir de forma ainda mais acelerada nos próximos meses. Nas últimas 3 reuniões, o Copom subiu os juros 0,75 ponto percentual a cada reunião. A ata sugere que esse ritmo pode ser acelerado para 1 ponto a partir de agosto. O motivo para essa alta de juros é tentar conter a inflação brasileira, que vem se acelerando fortemente e deve fechar acima da meta estipulada pelo Banco Central. Nos últimos 12 meses, até maio, a inflação brasileira já é maior que 8%. Uma das preocupações atuais das autoridades monetárias é o aumento de preços da energia, diante da seca que vive o país, que pode provocar ainda mais inflação, pressionando ainda mais os juros para cima. Juros maiores prejudicam o consumo e o empreendimento no Brasil, mas podem ter um efeito no curto prazo de valorização da moeda nacional. A alta dos juros brasileiros serve para atrair capital estrangeiro e aumentar a demanda por reais, com investidores em busca de retornos maiores para seu capital. Nesta semana, as duas notícias que afetam expectativas sobre juros, de aumento mais lento dos Estados Unidos e subida mais acelerada no Brasil, colaboraram para o real se valorizar diante do dólar. Esta é a notícia de hoje. Fique atento para as próximas. Curta e compartilhe com os amigos. Até mais!